Oi pessoal! E aí, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre o IELTS. E pessoal, como vocês puderam perceber aí, faltam menos de 3 semanas para a nossa viagem, a gente está ficando cada vez mais ansiosos. E para quem não é inscrito no canal ainda, para quem está conhecendo agora, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Não deixe de se inscrever para acompanhar a nossa viagem, fazer um vlog aí da viagem dos últimos dias e a chegada no Canadá, como é que vai ser. Então eu espero que vocês curtam aí nossos vídeos. IELTS é a abreviação de International English Language Testing System. E na verdade nada mais é do que uma prova de proficiência em inglês, muito pedida no Canadá, nos colleges e também para imigração. Não só o IELTS, também é bom lembrar que tem o TOEFL e outros meios de você ingressar no college ou para imigrar, mas é uma das provas mais conhecidas. Nosso objetivo, na verdade, não é fazer um vídeo muito técnico a respeito da prova, porque tem inúmeros vídeos aí no YouTube de professores, de pessoas muito qualificadas, mostrando como é que é passo a passo. A gente quer, na verdade, passar para vocês a nossa experiência, como é que a gente se preparou para a prova, no que a gente sentiu mais dificuldade, e é uma coisa que vocês não vão encontrar entre os vídeos, então essa é a ideia da gente aqui para vocês. Para fazer a inscrição, basta você entrar no site, a gente vai deixar o link aqui, é o site da British Council, e você entra lá, seleciona seu país, coloca seus dados e pronto, você já está inscrito, é bem simples. A questão mais complicada dessa primeira parte é, na verdade, os prazos e a localização da prova. Primeiro você precisa ver se tem a prova na sua cidade ou numa cidade bem próxima e se inscrever com o máximo de antecedência que você puder, porque tem muita gente se inscrevendo e as datas se esgotam muito rápido. Pois é, tem que tomar cuidado, inclusive, que a gente vê bastante gente que sai de uma cidade e vai para outra fazer a prova, então as datas ficam bem corridas, bem complicadas, então tome cuidado aí, se programe com bastante antecedência para poder fazer a prova quando você queira. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho como a gente se preparou para a prova em si. Na verdade, assim, nós dois já somos formados em inglês, mas faz muito tempo que a gente se formou e, obviamente, a gente não ficou praticando durante todos esses anos e a gente ficou realmente sem tá muito perto da língua. Então, o que a gente fez? A gente se programou durante 2 meses para fazer aulas, a gente fez aulas durante 2 vezes na semana, tentamos também estudar um pouco em casa e contratamos, na verdade, um professor particular e fizemos essas aulas bem específicas para o formato da prova do IELTS. Inclusive, a gente conseguiu um material através do amigo nosso que mandou pra gente. Então, quem tiver interesse, curta a nossa página lá no Facebook, Olá Maple, sem o ponto de exclamação, que a gente vai estar disponibilizando para quem tiver interesse. Curta a página e manda uma mensagem que a gente pode passar para vocês. Um material bastante interessante, que tem algumas coisas que vão ajudar vocês na sua preparação também. E a pergunta que não quer calar. Essa nossa preparação foi ou não foi suficiente para a gente poder fazer essa prova? Isso depende. Para mim, eu acho que até foi suficiente. Eu, apesar de ter me formado faz muito tempo em inglês, eu continuei, de certa forma, praticando através de bastante vídeo no YouTube, que eu assisto de canais de fora e tudo, então eu não perdi tanto contato com a língua quanto a Ana perdeu. E para mim as aulas foram bem interessantes, a gente fez uma aula bem voltada para a prova do IELTS, e acabou sendo suficiente para atingir a nota, mais que a nota do IELTS Academic que a gente precisava para o college, apesar que eu não vou fazer college, eu expliquei isso inúmeras vezes, mas eu poderia fazer o college sem precisar do Pathway. Já para mim, realmente faltou um pouquinho, eu precisava ter me preparado talvez por mais tempo ou um pouquinho mais intensamente nesse período que a gente ficou estudando. Não fiquei muito longe da nota, mas faltou um pouquinho e eu realmente podia ter me preparado um pouco mais para fazer a prova. Acho que é legal dizer para vocês também que é importante que a sua preparação seja voltada para a prova em si, porque o IELTS é uma prova um pouquinho diferente dos modelos que a gente está acostumado de prova, então é importante você conhecer muito bem a prova antes de começar a fazer ela. Então é importante que você faça a aula, claro, de inglês, obviamente, mas faça voltada justamente para o teste. Procure um professor como a gente fez, uma escola muito legal que ajudou a gente no teste em si, não só relembrando coisas de inglês, mas ajudou a gente com o formato da prova. Isso é uma coisa realmente muito importante, porque não significa que você pode ser super fluente em inglês e não significa que você vai lá e vai tirar uma nota boa, porque a prova tem um formato muito específico. E pode ser que você não fale tão bem inglês assim, mas se prepare bem, saiba bem como responder a prova e tire uma nota melhor do que uma pessoa fluente em inglês. E a respeito do formato da prova, é aí que a gente vai falar como é que funciona. A prova do IELTS é dividida entre Academic e General. O Academic usualmente é feito por pessoas que vão para university, vão para college, vão na verdade estudar, enquanto o General é para quem está procurando imigrar para o país, e a prova é dividida em 4 partes. A primeira parte da prova é o Speaking. Também é necessário fazer a prova do Listening. Outra etapa da prova é a prova de Reading, e a última etapa do teste é a prova de Writing. A primeira parte que fizemos do teste foi o Speaking. Essa etapa é dividida em 3 partes diferentes. Na primeira delas, o examinador fará perguntas a respeito de você e tópicos do seu dia a dia.
Na segunda parte, você terá que falar a respeito de um tema por cerca de 2 minutos. E por fim, na terceira parte, você responderá perguntas a respeito do segundo tema. A duração total dessa parte é de aproximadamente 11 a 14 minutos. Essa foi a primeira parte que a gente fez, mas não precisa necessariamente ser assim. O speaking pode ser feito 7 dias antes ou 7 dias depois do restante da prova. Para mim, particularmente, essa foi uma das piores partes da prova. Eu fiquei realmente muito nervosa, estava muito insegura. O tempo que a gente fica esperando para poder entrar na sala para falar com o examinador, para mim, pelo menos, foi muito tenso. E na hora de estar frente a frente com uma pessoa e ter que falar o inglês, é bem complicado, principalmente depois de tanto tempo sem estar usando a língua. Pra mim também não foi tão fácil assim quanto eu pensava. Apesar da gente se preparar, ficar 2 meses fazendo os testes que a gente fez, toda aula a gente fazia um teste de speaking, a gente ia misturando, mas na hora do vamos ver a coisa é um pouquinho diferente, e você ficar frente a frente com a pessoa que está te avaliando realmente é um pouquinho mais complicado, mas também vale lembrar que não é para ficar nervoso, tem que esquecer todo o nervosismo naquela hora e falar o que você sabe, que você está ali, você está preparado para a prova, e não pode deixar o nervosismo te abalar. Então é uma coisa que eu tentei ficar pensando bem, relaxando antes da prova, porque eu não queria que o nervosismo me atrapalhasse, até que eu consegui não ficar tão nervoso assim e responder as perguntas. Acho que a coisa mais importante dessa parte da prova é você não ficar se preocupando em decorar as respostas, porque a prova é diferente para cada pessoa, pode até ser parecido em alguns termos, mas a pergunta vai acabar sendo diferente, você vai ficar com uma resposta na cabeça e na hora o examinador vai fazer uma pergunta completamente diferente e você vai ficar nervoso porque você está pensando numa resposta que não tem nada a ver. Por isso que é importante praticar, né? Durante nossas aulas a gente fez um teste, brincadeira, fazendo isso, tentando decorar a resposta, a gente viu que realmente não tem o que fazer. Você tem que saber mesmo o que está sendo perguntado ali e não ficar pensando que você vai falar isso ou aquilo, porque daí o examinador pode quebrar tua perna ali e vai acontecer isso, porque as perguntas tem bastante pergunta em diferentes tópicos, né? Então você nunca vai saber o que vai acabar sendo perguntado, então não façam isso. Fiquem tranquilos e respondam só o que souberem e não fiquem pensando no que vão falar. A prova do listening é dividida em 40 questões, sendo que você possuirá 30 minutos para responder a prova e mais 10 minutos para passar todas as respostas a limpo no cartão de resposta. Agora a gente chega no teste de sala de aula mesmo, naquele dia onde você faz o teste do listening, do reading, do writing, e o primeiro deles é o listening. E a minha maior dificuldade nesse teste, primeiro, quando eu comecei a treinar e ver o que era, é que a gente conhece, pelo menos a gente viu nas fitas, 4 sotaques diferentes de inglês. Então você pode pegar alguém falando em inglês britânico, inglês americano, inglês canadense ou inglês australiano, que é o mais difícil de todos, porque é o que a gente está menos habituado, eles têm um sotaque bem forte, e isso às vezes acaba atrapalhando um pouquinho. Então nas 3 fitas, nos 3 áudios diferentes que a gente fez no dia do teste, cada um tinha um sotaque diferente. Então às vezes está esperando uma coisa e o jeito que a pessoa, o narrador fala é um pouquinho diferente do que você está imaginando, e isso pode pegar você também. E outra questão que pega muito é a velocidade dessa prova, porque na verdade você escuta o áudio e você não tem tempo de ficar pensando na resposta, porque já vai começar e já vai falar a próxima questão. Então se você parar um segundinho para começar a pensar em alguma outra coisa, meu Deus, qual é a resposta, já era. Você já perdeu a outra, já não sabe mais nem em que questão você tá. Então essa pelo menos pra gente, assim, foi a maior dificuldade, porque realmente você precisa estar muito concentrado, escutar e se perder, perdeu. Deixa, presta atenção na próxima, senão você vai perder o resto da prova inteira e vai se embananar inteiro. O áudio não é repetido, né? Ele só toca uma vez. Então, realmente, às vezes você perdeu uma questão, você vê que perdeu, já era. Esquece, vai pro próximo. Lembrando que você pode sempre errar um pouquinho ali, não tem problema. Então, se preocupe com a próxima e se passou alguma, passou. A prova do reading é dividida em 40 questões diferentes, a cerca de 3 textos, sendo que você terá o tempo total de 60 minutos para responder as perguntas. Essa foi uma das partes mais tranquilas. O reading nada mais é do que uma prova de interpretação de texto. A parte boa, pelo menos pra mim, é que você pode ficar ali, pensar, fazer do seu jeito, não é tão corrido, claro, o tempo é curto, mas não é tão corrido e tão agilizado quanto o listening, por exemplo. Então você pode ver a tua melhor forma de ler o texto, de interpretar. Tem gente que gosta de ler o texto inteiro e responder, tem gente que gosta de ler por cima e depois procurar as questões, isso é muito particular. Mas pra mim, pelo menos, foi uma parte mais tranquila, eu tenho um pouco mais de facilidade também com a interpretação de texto, então entre todas as partes eu acredito que essa foi a mais tranquila pra mim. E essa é a primeira parte que o IELTS Academic é diferente do IELTS General. No speaking e no listening você faz a prova junto, todos fazem junto a prova e as perguntas então são iguais. O que muda aqui no reading é que os textos do Academic são um pouquinho mais acadêmicos mesmo do que o do General Test. Então é um pouquinho mais complicado, a linguagem é um pouquinho mais rebuscada,
mas também é tranquilo de fazer, não é nada demais, você está preparado para a prova, você sabe como é que funciona. E também, realmente, a prova é um pouco mais tranquila essa parte. A única coisa um pouco mais complicada que você tem que tomar cuidado é que você não tem, diferente do listening, você não tem tempo extra para passar as suas respostas para o caderno de resposta. Então, naquele tempo de 40 minutos, você tem o tempo de ler, responder as perguntas e já passar para o caderno de resposta. Tem que ficar bem atento com isso, porque se passar os 40 minutos, você não tem tempo extra nenhum. E nessa parte da prova, a coisa mais importante que eu posso passar pra vocês é assim, prestem muita atenção no enunciado, porque às vezes ele tá pedindo uma coisa, ele pode estar pedindo outra, ele pode estar pedindo, por exemplo, true or false, pode estar pedindo yes or no, então se atentem bastante para responder, porque às vezes você tá esperando uma coisa e não é bem aquilo. Então só leia bem o enunciado, faça com calma, se prepare bem que vai dar tudo certo. É isso aí. Por fim, durante a etapa do writing, você terá que fazer 2 textos, sendo que em um deles você terá um mínimo de 150 palavras e no outro terá que escrever no mínimo 250 palavras e a duração total dessa etapa é 60 minutos. Bom, nessa parte eu senti um pouquinho de dificuldade porque eu estava mais cansado, porque já era final de prova, eu já tinha passado pelo speaking, já tinha passado pelo listening, já tinha passado pelo reading, estava cansado e tive que fazer o writing ainda, 2 textos, sendo que no acadêmico o primeiro normalmente é um gráfico, alguma coisa que você tem que descrever, ele te dá uma situação, você tem que descrever a situação, e o segundo é uma dissertação sobre um tema, e o nosso tema também foi um pouquinho complicado, a gente teve que falar como que empresas podem ajudar países subdesenvolvidos a crescerem, e então já estava bem cansado e tive que escrever uma dissertação ainda em inglês, com no mínimo 250 palavras sobre isso, e foi um pouquinho mais complicado. Então o que mais me pegou mesmo foi o cansaço, como já era final de prova, e ainda tem que escrever bastante. Além disso, eu acho que essa foi uma parte, tanto para mim quanto para o Beto, que a gente se preparou muito bem, e a gente estava nas aulas, geralmente quando o nosso professor corrigia, ele sempre dizia que estava muito bom, e nem eu nem ele tiramos uma super nota nessa parte, a gente realmente acreditou que a gente ia melhor, e a gente se surpreendeu negativamente, né, com o resultado dessa parte. Realmente eu achei que eu tinha ido melhor e não foi bem assim. Pessoal, o formato da prova é basicamente esse. Essas foram as impressões que a gente teve quando a gente fez a prova. E para finalizar, a gente queria deixar algumas dicas para vocês. A primeira delas é para você escrever no cartão resposta somente a lápis, porque a máquina que lê não aceita caneta, então é importante dizer para escrever somente a lápis, e às vezes você vai ter que escrever A, B, C, às vezes vai ter que colocar uma palavra, e às vezes vai ter que colocar se é true ou false, então depende, também tem que prestar atenção o que você vai ter que fazer na hora de responder. Nos 2 dias da prova, sempre vai ter um avaliador te dando as instruções do que fazer em cada parte da prova. No dia da prova escrita, você pode ficar tranquilo porque o avaliador sempre vai estar te orientando com relação ao tempo de duração da prova. Então você não precisa se preocupar com relação a isso. No nosso caso, foi um telão em que o tempo corria e a gente podia se orientar por lá. Fique tranquilo, cerca de uma semana antes da prova você vai receber por e-mail tanto a data quanto a localização de onde você vai fazer o teste, então não se desespere. O resultado vai estar disponível online 13 dias depois. Em seguida, você vai estar recebendo sua nota pelo correio na sua casa. E o mais importante de tudo é que você esteja tranquilo, esteja calmo no dia da prova e saiba bem o formato da prova, não só em inglês. Então se prepare bem estudando o formato, tem bastante material online aí disponibilizado que você pode procurar e se preparar para ver como é que é a prova em si. E fique tranquilo que tudo vai dar certo. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, não deixem de se inscrever no canal, deixar seu like lá embaixo, nossa viagem está chegando, então a gente quer muito que vocês acompanhem a gente aí nessa jornada. E até a próxima! Até mais! Tchau!